Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à abertura oficial da primeira etapa do 30º Congresso Acadêmico de Iniciação Científica, PIBIC, CAIC, e do 13º Congresso Acadêmico de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, CAIC. Para presidir esta solenidade, convidamos o professor Dr. Alexandre Lima Marques da Silva, pró-reitor estudantil PROEST, neste ato representando o magnífico reitor, professor Dr. José Aldo Tonholo. Em nome do professor Alexandre Lima Marques da Silva, apresentamos a seguinte mesa de honra. A professora doutora Magna Suzana Alexandre Moreira, coordenadora de pesquisa da PROPEP, o professor doutor Alexandre Matias Lima, coordenador de pós-graduação da PROPEP e pró-reitor em exercício, neste ato representando a professora Iraildes Pereira Assunção. O professor doutor João Vicente Ribeiro Barroso da Costa Lima, presidente interino da FAPEAL, o professor doutor Lucídio José Quintans Júnior, da Universidade Federal de Sergipe, palestrante desta solenidade. O professor doutor Pierre Barnabé Escodro, coordenador do Programa de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, PIT PROPEP. O professor doutor Amaury da Silva Barros, pró-reitor de graduação, convidado especial nesta solenidade. A professora doutora Iraildes Pereira Assunção, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, por motivo de férias regulamentares, é nossa convidada especial nesta solenidade. Com a palavra, o presidente da mesa, o professor doutor Alexandre Lima Marques da Silva, pró-reitor estudantil da PROEST, neste ato representando o magnífico reitor, professor doutor José Aldo Tonholo. Boa tarde a todas e todos. Temos a honra de declarar instalada a abertura oficial da primeira etapa do 30º Congresso Acadêmico de Iniciação Científica PIBIC, CAIC, e do 13º Congresso Acadêmico de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, CAIT, do ciclo 2019-2020. Tema central: Desafios da Ciência em Tempos de Pandemia. Solicitamos a mestre de cerimônia dar prosseguimento aos trabalhos. Anunciamos a palavra da professora doutora Magna Suzana Alexandre Moreira, coordenadora de pesquisa da PROPEP. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o pró-reitor Alexandre Lima Marques da Silva, pró-reitor estudantil da PROEST, e nesse ato representando o nosso magnífico reitor, professor José Aldo Tonholo. Estendo os meus cumprimentos ao professor João Vieira, presidente interino da FAPEAL, o professor Walter Matias, o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa em exercício, o professor Pierre Escodro, coordenador de inovação e empreendedorismo, o professor Amaury Barros, pró-reitor de graduação, e finalmente saúdo os nossos convidados de honra, a professora Iraildes Assunção, a nossa pró-reitora, que a despeito de estar gozando de suas férias, nós fizemos questão da presença dela hoje nessa mesa, e finalmente o nosso convidado, palestrante, o professor Lucídio Quintas, da UFSC, a Universidade Federal de Sergipe. Bom, minha fala vai ser breve, mas eu quero colocar algumas breves palavras e dizer para vocês que em 35 anos do nosso Congresso Acadêmico, do nosso Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica no CNPq, no PIBIC, mais em 30 anos na UFAL, essa é a primeira vez que esse congresso acontece em modo remoto, online, completamente online, e obviamente que dispensa explicações.
Então, nós assumimos o compromisso de manter o cronograma do nosso congresso acadêmico anual e, a despeito de todas as adversidades, nós contamos com o empenho, o envolvimento e, sobretudo, muito trabalho, não só dos coordenadores da pró-reitoria, nossa pró-reitora, Iraildes Assunção, mas especialmente de todos os membros do comitê, dos comitês, do comitê do PIBIC e do comitê do PIBIT. São professores que representam as suas unidades e, obviamente, a todos aqueles pesquisadores também que se empenharam, orientadores, e especialmente aos grandes protagonistas desse evento, que são os nossos estudantes, bolsistas ou voluntários de iniciação científica, tanto do programa PIBIC quanto do programa PIBIT. E algo que eu gostaria de salientar é que nesse ano, a despeito de todos os problemas que nós tivemos com essa crise sanitária, nós pudemos não só aumentar o número de bolsas nas cotas institucionais, tanto para o PIBIT quanto para o PIBIC, mas também, enquanto várias universidades perderam cotas, nós ganhamos novas cotas, principalmente no programa de bolsa do PIBIC de ações afirmativas, que são dirigidas para cotistas de nossa universidade. Então, nós ganhamos mais 4 cotas e dobramos o número de cotas, porque não existia esse programa na nossa instituição, ou seja, não existia bolsa, cota UFAL, para o programa de ações afirmativas de bolsas PIBIC. Então, nós aportamos o mesmo número de bolsas nesse ano. A respeito do PIBIT, nós conquistamos mais 9 bolsas, enquanto muitas universidades perderam bolsas, nós conquistamos mais 9 bolsas, e, finalmente, nossa universidade, a UFAL, na pessoa do professor Tonholo e da professora Iraildes, não mediram esforços para também contemplar todos os projetos com mérito no PIBIT. Ou seja, todas as bolsas todos os alunos foram atendidos com bolsas, independente do número de projetos aprovados. Além disso, nós renovamos as cotas de um programa que não é conhecido na universidade, mas eu gostaria de aqui hoje divulgar para vocês, que em breve estaremos lançando a primeira versão do edital do PIBIC Ensino Médio, que é uma bolsa, são bolsas, é um programa voltado para alunos de escolas públicas, e que nesse ano, além das bolsas das cotas CNPq, são 24 bolsas, nós vamos aportar mais 24 bolsas, ou seja, criando também o programa institucional para as bolsas do ensino médio. Em breve vocês receberão informações sobre esse edital. Bom, além disso, eu gostaria de expressar a minha satisfação em tê-los aqui conosco, todos os alunos e professores que estão aí nos assistindo, e dizer que é uma satisfação para nós ter esse programa crescido nesse ano. Então, nós batemos um novo recorde de 600 projetos. No ano passado, nós chegamos a 700 projetos submetidos e temos 1.500 alunos, bolsistas e voluntários de ambos os programas, PIBIC e PIBIC. Dito isso, eu encerro a minha fala, desejando a vocês um bom aproveitamento da nossa abertura desse evento. Obrigada. Na sequência, anunciamos a palavra do professor Dr. Amaury da Silva Barros, pró-reitor de graduação, convidado de honra nesta solenidade. Ok, boa tarde a todos e todas, boa noite ou bom dia, vai depender da hora que vão assistir, porque esse evento está sendo gravado e vai permanecer no canal do YouTube. Eu peço permissão ao nosso presidente da mesa, professor Alexandre Lima, aniversariante do dia, para cumprimentar esta mesa de honra em nome da professora Iraildes Assunção, nossa pró-reitora de pesquisa, de férias, mas trabalhando cada dia mais, e ao nosso convidado, o professor Lucindo Quitans, da Universidade Federal de Sergipe.
É um momento muito especial para todos nós, é um momento novo, um momento diferente, um momento em que nós estamos nos reinventando. Os desafios são enormes. Magna colocou com muita propriedade os frutos desse trabalho, tá certo? Um trabalho diferente de tudo que a gente tinha feito, a dinâmica bem diferente de tudo que a gente tinha feito até hoje. Mas isso não foi motivo para a gente ficar se vitimando, não, tá? A gente transformou essa grande dificuldade essa grande ameaça em oportunidades, tá bem? Então, só para que vocês tenham ideia, professor Lucindo, a nossa pós-graduação voltou em maio, final de abril, início de maio. Então, nós, com o estado de calamidade, nós demoramos pouco tempo. Então, num gesto de muita responsabilidade, de muito compromisso, o professor José Altonholo, o professor Iraildes e toda a equipe colocaram a pós-graduação, sugeriram o retorno da pós-graduação, porque hoje em dia temos, eu acho que 1 ou 2 programas que não retornaram, mas assim, 90 e poucos por cento, 95% dos programas voltaram muito cedo, e nós estamos aí a todo vapor, com muita pesquisa, com muitas ações, os programas sendo tocados, e não poderia ser diferente. Eu acho que no momento desse, a sociedade como um todo, ela aguarda respostas, e essas respostas, elas saíram da nossa academia. Então, é muito gratificante para a gente, é muito bom ver a sociedade agradecer e enxergar as grandes conquistas, tá certo? As grandes realizações da nossa ciência, tá certo? Nossos grupos de pesquisa. Então, a gente tem, não vou citar aqui, Magna já falou, ações em diversas áreas, especialmente na área de saúde. Então, assim, um momento desafiador e que a gente conseguiu se superar e conseguiu tocar a vida. Então, nesse clima de otimismo, nesse clima de reinvenção que a gente dá os parabéns, tá certo, a toda a comissão organizadora desse evento, parabenizo a todos os envolvidos, aos nossos orientadores, aos nossos alunos do PIBIC, do PIBID. A minha área vai ficar para fevereiro, né? Então, eu sou da área de matemática, tenho aluno de iniciação científica, e o nosso trabalho ficou para fevereiro. Então, eu acho que uma grande estratégia, professor Iraildes e a equipe, dividir em 2 momentos, eu acho que, de certa forma, ajuda muito na dinâmica aí, tá? Então, é isso que eu tenho a falar e desejar a todos e todas um excelente evento, parabenizar a todos vocês e agradecer aí ao nosso convidado externo, professor Lucindo, da nossa universidade parceira, nossa vizinha, tá? Agradecer também o grande apoio, o permanente apoio da nossa FAPEAL, representada aqui por João Vicente, e a cada um de vocês. Então, um excelente evento, parabéns, e vamos em frente. Na sequência, anunciamos a palavra do professor Dr. Walter Matias Lima, coordenador de pós-graduação da PROPEP e pró-reitor em exercício, neste ato representando a professora doutora Iraildes Pereira Assunção. Boa tarde a todos e todas. Acompanhando a fala dos colegas anteriores, honramos esse evento, 30º encontro de iniciação científica, 13º de inovação, um contexto não só com as dificuldades vindas da pandemia, mas também com as novas propostas de mudança no ensino superior brasileiro. O professor Maurício disse muito bem, estamos com alguns desafios, e um desafio que está exigindo esse contexto de inovação é o próprio evento do PIBIC, nesse contexto remoto. A PROPEP decidiu, através das orientações de nossa pró-reitora, de darmos continuidade às atividades da pró-reitoria no contexto da pós-graduação e da graduação. E estamos tendo uma série de retornos positivos. As pós-graduações continuam com suas atividades, o número é minimalíssimo de pequenas produções,
Pelo contrário, temos um aumento muito grande de produtividade nas pós-graduações, o que ficou claro no relatório de 2019, na agora de 2020, e na virada do quadriênio, né, na avaliação da pós-graduação, o que repercute nesse evento no Congresso, né, do PIBIC e da inovação no contexto da UFAL, mantendo a periodicidade dos encontros desses dois momentos, agora, em 2020, e do ano que vem. Então, é um momento para parabenizar todos os pesquisadores e pesquisadoras que estão envolvidos, bem como seus orientantes, e agora apresentarão de suas pesquisas, tanto em 2019 como agora nesse contexto complicado de 2020. Quero agradecer a participação também de todos os colegas, o professor Alexandre, em nome do reitor, o professor Amaulinda Fondrado, o professor João Vicente, em condição de presidente. E sem a FAPEAL, a pós-graduação e a iniciação científica do Estado de Alagoas estaria com mais problemas. O incentivo que a FAPEAL dá nas últimas décadas tem sido importantíssimo para todas as universidades e faculdades do Estado de Alagoas. E em nome da professora Iraís, agradecer a participação também do professor Pierre e da coordenadora geral que está sendo. Muito obrigado, sucesso a todos e a todas. E uma boa tarde com a palestra do nosso colega, o professor Luciano Quintas, que tem também uma característica, no meu entender, importante, não só de uma universidade parceira, mas de uma universidade nordestina. Então, vamos falar praticamente dentro de um contexto muito próximo. Agradeço o aceite do colega e desejo boa sorte e uma boa tarde. Em sequência, anunciamos a palavra do professor Dr. João Vicente Ribeiro Barroso da Costa Lima, presidente interino da FAPEAL. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de inicialmente saudar o professor Alexandre Silva, pró-reitor de extensão, neste ato representando o magnífico reitor, professor José Aldo Tonholo. Gostaria de saudar toda essa equipe da UFAL, que é a minha casa, a começar pela nossa pró-reitora, professor Walter Matias, PR, Escodo, Magna, toda a equipe PROPEP. Gostaria de... gosto sempre de fazer menção especial a Berenice Pimentel. Quando eu cheguei em Maceió, ganhei meu primeiro bolsista PIBIC, a primeira pessoa com quem tratei foi Berenice. É uma satisfação ver Berenice aí como um esteio, sempre como uma cuidadora desse programa. Gostaria também de saudar os professores e alunos que fazem o dia a dia dessa grande comunidade, essa grande escola que é a iniciação científica, a iniciação tecnológica. E queria saudar também o nosso convidado, professor Lucindo Quintães, da Universidade Federal de Sergipe. Uma satisfação tê-lo aqui. Queria dizer que, nesses tempos difíceis, muito difíceis, a gente vai tentando se colocar numa postura de minimização de danos, não é? Então, a gente tem a satisfação de dizer, é importante a gente animar a nossa comunidade, não é? No último edital PDPG, lançado pela CAPES, a gente apresentou propostas e os projetos aprovados, e fizemos jus a uma cota de 30 bolsas de doutorado, 62 de mestrado e 12 de pós-doutorado. Ainda não sabemos exatamente, do ponto de vista da CAPES, o cronograma disso. Como é que a CAPES pretende colocar isso no sistema, não é? Mas a gente tem agora toda a expectativa de que no começo do ano a gente vai poder colocar um pacote de bolsas no edital
que minimize as nossas dificuldades desses últimos anos, não é? Então, há uma série de outras situações e possibilidades, mas que demandam ainda, desse mês de dezembro até fevereiro do ano que vem, uma série primeiro, esperas, né? Esperas e confirmações sobre o nosso orçamento, o nosso financeiro, outras frentes que estamos pleiteando e buscando, não é? Porque, enfim, aquela fonte que nos últimos anos irrigou todo o sistema, ela tem ela tem falhado bastante, ela tem diminuído bastante, que a gente fala especificamente CNPq da CAPES, não é? E agora nós precisamos replanejar, respirar um pouco para começar essa caminhada nesse período difícil. Então, mais que tudo, eu desejo a todos uma boa palestra, uma boa discussão, e para todos os envolvidos no congresso acadêmico, que possam ser edificados com a discussão trazida pelo nosso convidado, professor Lucindo. Muito obrigado, boa tarde. Berenice, eu terminei aqui. Está me ouvindo? Anunciamos a palavra do professor Dr. Pierre Barnabé Escodro, coordenador do Programa de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, PITER, PROPEP, UFAL. Bom, boa tarde a todos e todas. Saúdo a mesa em nome do professor Alexandre, representando o nosso magnífico reitor José Aldo Tonholo, e não deixando também, né, de saudar aí nossa pró-reitora Iraildes, coordenador de pós-graduação Walter, coordenadora de pesquisa professora Magna, a Berenice, que é nosso baluarte aí no programa PIBIC, que tem que ser enaltecida em todas as edições, né, professor João Vicente, que realmente representa fortemente o sucesso do programa, né, de iniciação científica, tanto, né, de pesquisa quanto de desenvolvimento tecnológico e inovação, visto que a FAPEAL supre aí com uma grande demanda das bolsas desse programa, então agradecer sempre essa parceria e trazendo aí novidades que nos deixam muito felizes, né, em termos de incremento de bolsas. Bom, e saudando todos os que estão nos assistindo agora ou depois, né, alunos principalmente, que são os grandes protagonistas, né, do dia, e vão daqui a pouco ter um banquete com a palestra do professor Lucindo Quintanes, que vem da Federal de Sergipe, falar um pouco dos nossos desafios, né, em relação à pandemia, aos tempos pandêmicos e à pesquisa, e o que o nosso congresso, né, esse 13º Congresso de Iniciação de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 30º Congresso de Iniciação Científica, traz na temática os desafios da ciência em tempos de pandemia, momento, como já foi dito, né, e eu gostaria de ratificar, que os nossos programas de pós-graduação, as nossas pesquisas não pararam, né, e nesse momento a inovação, na qual a gente está representando a Coordenação de Inovação e Empreendedorismo, se faz necessária para esse novo normal, tanto no sentido da inovação tecnológica, mas também no sentido de um novo olhar, né, de tempos sombrios que estão por vir, mas que nós, nesse ano mesmo, num ano atípico, de dificuldades imensas de tocar, né, a gente tem que pensar que nós nunca vivemos uma pandemia, e de repente estamos aqui, né, mantendo as nossas atividades de congresso acadêmico, mantendo as atividades de iniciação, trazendo mais bolsas, né, o aumento de 34% das bolsas de iniciação tecnológica esse ano, nas bolsas CNPq, tudo que a nossa gestão atual fez, cumprindo e realizando bolsas para todos aqueles projetos que foram contemplados, né, e tendo satisfatória, né, sendo satisfatórios na parte científica. Então,
É muito importante trazer que nós vivemos os tempos difíceis, né, temos muitos desafios na pesquisa e pós-graduação, né, e na inovação, mas temos o principal, estamos conseguindo transformar, né, esse novo normal em um desafio que estamos passando e que vamos fazer ser aprendizado e melhorar muito a qualidade da pesquisa nas nossas instituições, que começam através das iniciações científicas, né, desses meninos que conseguem conectar a formação, né, com a geração do conhecimento, né, e muitas vezes passando nesses programas pela responsabilidade social. Então, saúdo a todos, é uma honra estar aqui com vocês, ratifico a honra de trabalhar com essa equipe magnífica, né, que faz a Pró-Reitoria. Professor Lucindo, esperamos aí as suas palavras e um ótimo congresso a todos. Na sequência, anunciamos a palavra da professora doutora Iraildes Pereira Assunção, pró-reitora de Pesquisa e Graduação. Por motivo de férias regulamentares, é nossa convidada de honra nesta solenidade. Obrigada, Berenice. Bom, cumprimento todos que estão participando nessa mesa virtual, em nome do professor Alexandre Lima, representando nesse momento o magnífico reitor, o professor Dr. José Aldo Tonholo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa e desse momento tão especial. Gostaria também de dar as boas-vindas a todos e todas, agradecer ao professor João Vicente, interino da FAPEAL, e a FAPEAL que tem sido a nossa grande parceira nos programas PIBIC, PIBIT e também com os nossos programas de pós-graduação. E veio agora nos trazendo aí uma ótima notícia, nessa fase tão difícil para a pós-graduação em que estamos vivendo, não poderia, né, ter notícia melhor nesse momento. Quero agradecer também ao professor Lucindo, que também tem sido o nosso parceiro em várias atividades. Obrigada ao professor Walter, o nosso pró-reitor interino, ao professor Pierre, coordenador de inovação e empreendedorismo, e é com enorme prazer que compartilho com todos esse momento tão especial para a UFAL e também para nós que representamos a PROPEP. Gostaria de parabenizar a professora Magna pelo empenho, parabenizar pela conquista, né, com esse aumento de bolsas nas diferentes modalidades, especial para Berenice, que tem cuidado sempre com muito zelo dos nossos programas, PIBIT, e agora também aí o PIBIT, ao Vitor, ao Cristiano, a Juliette, que chegou recentemente na PROPEP, tem nos dado um grande das coordenações, e a todos que fazem a equipe PROPEP. Nós não podemos deixar de agradecer também aos membros dos comitês de pesquisa, do PIBIC e PIBIT, que têm nos dado um apoio incondicional. Esse apoio, ele vai desde o momento da elaboração dos editais até a avaliação dos relatórios finais, e também no Congresso de Iniciação Científica. A vocês, o meu agradecimento muito especial. A esse empenho, nós estamos iniciando hoje esse evento, que é o 30º Congresso do Programa Institucional de Iniciação Científica e o 13º Congresso do Programa Institucional de Inovação Tecnológica, e que está acontecendo nesse novo formato, devido à pandemia. Então, para nós, está sendo uma experiência nova, mas eu tenho plena certeza que será um sucesso, porque todas as pessoas envolvidas nesse evento, a coordenação de pesquisa, a equipe a equipe da pesquisa, todos da PROPEP, os docentes, os discentes, é uma equipe muito comprometida, e eu tenho certeza que vamos fazer muito sucesso durante essa jornada. Esse programa, ele é de extrema relevância para todas as instituições de ensino. No contexto científico, considerar esse programa como um processo no qual é fornecido um conjunto de conhecimentos indispensáveis que inicia o jovem na pesquisa.
tanto na utilização de técnicas e tradições da ciência. Esse programa, gente, ele é tão importante, né, porque ele é um programa que integra o ensino e a pesquisa. É uma atividade desenvolvida desde a graduação, no qual o discente inicia na pesquisa, e esse início, esse envolvimento dele na pesquisa, a convivência com as experiências vinculadas normalmente a um projeto de dissertação, um mestrado, ou a um projeto de tese no doutorado. Essa aproximação, ela fortalece as relações entre o ensino e a pesquisa, a teoria e a prática, e a pós-graduação. Eu poderia passar, ou nós todos aqui, poderíamos passar um dia inteiro falando da importância desse programa para a nossa instituição, e também como ação transformadora da vida daqueles nossos discentes que têm a oportunidade de participar da iniciação científica. Mas eu vou parar por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade desse momento, para essa palestra a todos que estão, e gostaria também de desejar um ótimo evento para todos. Obrigada. Senhoras e senhores, o cerimonial anuncia a palavra do professor Dr. Alexandre Lima Marques da Silva, pró-reitor estudantil da ProEst, neste ato representando o magnífico reitor, professor Dr. José Aldo Tonholo. Boa tarde a todos e todas, mais uma vez. É com muita alegria e muita satisfação que a gente deseja, né, todas as nossas boas-vindas a todos os estudantes, professores, técnicos, né, membros da comunidade acadêmica que vão participar do nosso 30º Congresso Acadêmico de Iniciação Científica e do 13º Congresso Acadêmico de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT. Inicialmente, eu gostaria de saudar a nossa querida coordenadora de pesquisa da PROPEP, professora doutora Magna Suzana, saudar o coordenador de pós-graduação da PROPEP, no exercício da pró-reitoria, o amigo professor Dr. Walter Matias, saudar o nosso coordenador de programa de inovação tecnológica e empreendedorismo, o professor Dr. Pierre Barnabé, saudar o presidente interino da FAPEAL, o professor Dr. João Vicente, cumprimentar e saudar o nosso palestrante, professor Dr. Lucíndio José, da Universidade Federal de Sergipe, que com certeza, né, vai trazer uma palestra extremamente importante, que eu não tenho dúvida que vai promover grandes reflexões em relação ao tema proposto, a pós-graduação no pós-pandemia, com seus desafios, oportunidades e novos paradigmas. Cumprimentar o nosso pró-reitor de graduação, o professor Amauri, e cumprimentar a nossa pró-reitora, né, de pesquisa e pós-graduação, professora Iraildes, que nesse momento, né, se encontra afastada por motivo de férias. Nós tivemos a fala do João Vicente, nós tivemos a fala do professor Pierre, e eu ratifico, temos que, de fato, né, fazer todo um processo de agradecimento, em especial a nossa querida técnica, Berenice Pimentel, que, de fato, sempre esteve envolvida, né, com as questões do PIBIC e do PIBIT, e eu ratifico, em nome dos colegas anteriores, Berenice, os meus parabéns por sua importante contribuição, né, ao longo de toda essa jornada da iniciação científica na UFAL. Importante destacar o papel também dos nossos avaliadores ad hoc, ao longo desse processo, de todos os professores, orientadores e técnicos, né, que participaram do processo de orientação dos trabalhos, e em especial, obviamente, a todos os nossos queridos estudantes, sejam eles bolsistas, sejam eles colaboradores que participaram ao longo desse ano, desse ciclo que foi tão conturbado, né, em decorrência do processo da pandemia. Eu não tenho dúvida, né, dessas dificuldades, até mesmo dos trabalhos terem sido executados em relação ao que tinha sido inicialmente previsto, né, planejado no seu plano de trabalho na ocasião da submissão da proposta, principalmente aquelas pesquisas, né, que envolviam a necessidade de aplicação
de questionários com usuários, principalmente de forma presencial, que em decorrência da pandemia, essas etapas foram, né, dificultadas. Então, acho que é importante mencionar essa situação. Importância de se destacar a importância da questão do PIBIC, de você sempre estar tentando promover parcerias, não somente com os setores públicos e com os setores privados, no tocante à possibilidade de gerar temas que possam ser de interesse, né, dessas instituições. Importante a universidade, né, transpor os muros, sempre verificar parcerias e que essas temáticas possam ser provocadas a serem desenvolvidas dentro da universidade para que a gente alcance, né, resultados ainda mais importantes. Ou seja, são demandas que devem ser provocadas cada vez mais. A gente verificou, né, a dificuldade da manutenção do número de bolsas de iniciação científica ao longo de todo o Brasil, sempre com aquela ameaça de corte, né, por parte do governo, em especial, né, para algumas áreas temáticas, em especial para as áreas das ciências humanas, e é importante reconhecer, né, todo o brilhantismo do trabalho desenvolvido pela atual gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né, na condução da nossa querida professora Iraildes Assunção, e com a fala, né, do Walter, eu acho que foi da Magna, desculpe, que houve, né, a ampliação das cotas para ações afirmativas, mesmo durante esse processo extremamente adverso, com a implantação, né, desse importante programa, né, dessa importante semente, que é o Programa da Iniciação Científica no Ensino Médio, né, que antigamente era conhecido como PIBIC Júnior. Então, teremos já o início com 48 bolsas, sendo 24 com cotas do CNPq e com 24 da contrapartida institucional, então mostrando, né, toda a importância, todo o olhar diferenciado que a gestão tem com relação ao provimento desse tipo de ação, e com a fala agora, né, do João Vicente, com todas essas ações e essas diretrizes que estão sendo planejadas pela FAPEAL, no início agora de 2021, para poder mitigar um pouco, né, esses prejuízos, né, com relação à questão orçamentária que a política de pesquisa sofreu ao longo de todo o Brasil. É importante também destacar que mesmo durante o start, né, da pandemia, a gente teve as atividades já sendo retomadas de forma muito rápida, então isso terminou tendo a possibilidade, né, dos trabalhos, dos programas terem tido uma sequência sem haver uma interrupção tão significativa, né, que poderia trazer maiores problemas. Então, em nome do nosso magnífico reitor, professor José Aldo Tonholo, em nome da nossa ilustríssima vice-reitora, professora doutora Eliane Cavalcante, gostaria de dar as boas-vindas a todos os congressistas, parabenizar cada um pelos trabalhos, parabenizar toda a comunidade acadêmica envolvida com todo esse processo e parabenizar, mais uma vez, a Pró-Reitoria de Pesquisa por estar propiciando, por estar consolidando esse evento nesse período, né, complicado, mas eu não tenho dúvida, né, do brilhantismo dos trabalhos, das discussões que serão realizadas ao longo das sessões técnicas e, em especial, no dia de hoje, vamos agora, né, com bastante alegria, com bastante honra, ter um pouco mais de conhecimento, né, com relação a esse cenário que está previsto para o pós-pandemia, que vai ser, né, o fruto do nosso palestrante da Federal de Sergipe. Então, eu gostaria de voltar a palavra para a nossa querida mestre de cerimônia, para que ela possa dar continuidade aos trabalhos e, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todos. Berenice, acho que está desligado o seu microfone. Na sequência desta solenidade, será desfeita a mesa de honra para o início da palestra. A pós-graduação no pós-pandemia. Desafios, oportunidades e novos paradigmas. Será proferida pelo professor Dr. Lucindo José Quitans Júnior, professor titular da Universidade Federal de Sergipe. Convidamos a coordenadora de pesquisa, a professora Magna Suzana, para realizar a apresentação do palestrante. Obrigada, Berenice.
Antes de apresentar o nosso convidado, professor titular, Dr. Luiz Lucindo Quintas Júnior, eu gostaria de fazer um reforço ao que tudo que já foi dito, mas que eu faço questão de fazê-lo também. Eu quero reforçar o agradecimento mais que justo a Berenice Pimentel. A Berenice, ela faz 30 anos de UFAL, e, obviamente, que o programa PIBIC na UFAL também completa 30 anos. Né? Nós havíamos previsto um evento em outros moldes, com premiações, com outras atividades, mas isso não foi possível. De toda maneira, a Berenice tem sido um ícone nesse programa, mas eu quero reforçar também a participação de toda essa equipe, porque nós sabemos que ninguém consegue nada sozinho, e a PROPEP, como um todo, é uma equipe muito coesa, e a CPQ segue essa mesma estratégia. Então, a ideia de equipe é bastante consolidada na PROPEP, e todos na UFAL conhecem essa história. De toda maneira, eu quero dizer que, especialmente para os estudantes que estão nos ouvindo, que os programas PIBIC e PIBIT, ele abre portas, né, para um mundo completamente diferente do que a gente imaginava. Eu fui bolsista de iniciação científica em 1990, no ano que eu entrei na universidade, e isso mudou completamente a minha vida. E eu digo isso, então, com toda a propriedade, porque eu tinha um sonho, e eu consegui esse sonho a partir do meu projeto de iniciação científica. Então, ali, eu já tracei o que eu queria ser com apenas 17 anos de idade. Então, como eu vinha dizendo, esse programa, ele abre portas para o mundo da ciência, e ele abre portas para o mundo de vocês, né, dos estudantes, porque essa mudança que acontece na vida de vocês, ela é proveniente de um acesso que poucos alunos têm, né, no mundo todo. Eu posso dizer isso com toda certeza, porque entrar na universidade pública já é um funil, e ser um bolsista de iniciação científica ou um voluntário, um aluno de iniciação científica voluntário, é um privilégio. Então, isso, obviamente, que nós atribuímos, né, não só à equipe da gestão, mas especialmente aos orientadores que, de certa forma, parte do seu tempo, da sua verba de projeto, que hoje a gente sabe que é escassa no nosso país, mas que investe nesses meninos e meninas tão jovens, né? Então, isso é algo que eu gostaria de reforçar para vocês, né? Porque são esses orientadores que permitem que estudantes de qualquer classe social, né, especialmente as mais vulneráveis, mas que eles possam enveredar no meio da ciência, né, por meio, inclusive, da geração de conhecimento que é oportunizada pelos orientadores. E, consequentemente, esses alunos podem traçar seu próprio destino. Então, eu segui o exemplo dos meus orientadores, e eu espero que vocês, alunos de iniciação científica, também possam seguir o exemplo dos seus professores, dos seus orientadores, e, consequentemente, anular possíveis heranças sociais, né? E, finalmente, eu quero ainda dizer para vocês, né, alunos, que, seguindo ou não a carreira acadêmica, não tenha dúvidas que esse estágio de iniciação científica, ele é importante para mudar comportamento, para mudar atitudes, e vocês serão, consequentemente, vistos como pessoas diferenciadas em qualquer atividade que vocês possam fazer no futuro. Na própria academia ou fora delas, porque certamente vocês ofertarão melhores serviços para a sociedade, e dessa forma
a gente consegue fazer o nosso papel que é para a sociedade. E, dito isso, eu estou muito feliz, né, não só de estar aqui nessa situação, a despeito de todos os problemas mundiais que estamos passando com essa crise sanitária, desse novo coronavírus. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito querida, que é o nosso convidado, palestrante, professor titular da Universidade Federal de Sergipe e professor do Sindicato Júnior. Ele tem doutorado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba. Ele tem pós-doutorado em Neurociências na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e ele foi para reitor, né, está saindo agora, essa semana, eu creio, foi para reitor de graduação e pesquisa, não, de pós-graduação e pesquisa na Universidade Federal de Sergipe, e ele é membro do Comitê de Assessoramento CA, né, da farmácia, na CAPES, e membro da comissão assessora como professor titular, que é. Ele também é coordenador na Universidade Federal de Sergipe, do Instituto Coordenador Estadual de Ciência e Tecnologia, da Rede Nordeste de Fitoterápicos, do INCT Renofito. Dito isso, eu convido, então, o professor Luciano de Quinta Júnior para proferir a sua palestra. E desejo a todos os presentes que aproveitem o nosso congresso. Obrigada. Obrigado, Magna. Boa tarde a todos e todas. Só como a gente tem experimentado uma experiência nova, que é essa questão das apresentações remotas, vou ser indiscreto e perguntar se vocês estão me ouvindo. Ah, que bom. Então, vou começar cumprimentando a mesa na pessoa do professor Alexandre, que representa o nosso magnífico reitor, professor Tonholo, que está iniciando agora uma nova cruzada, né? É um mandato que está iniciando agora com novos desafios num país que tem suas particularidades e que tem também no MEC, no Ministério da Educação, desafios que estão sendo postos para as universidades públicas brasileiras. Então, ao cumprimentar o professor Alexandre, cumprimento todos os docentes, discentes, técnicos administrativos e também terceirizados que prestam serviço a essa magnífica universidade que eu tenho o prazer de conhecer, que é a Universidade Federal de Alagoas. Não menos importante, cumprimento também a professora Iraildes, que está de férias, né, mas férias é algo que não nos pertence, né, não, Iraildes? Então, ao cumprimentar a professora Iraildes, eu cumprimento todas as mulheres guerreiras que fazem ciência nesse país e trabalham de forma muito a ajudar o país no desenvolvimento e na construção dos nossos indicadores. Cumprimento também a professora Magna, que é minha amiga de longa data, é uma parceira e me fez essa provocação, uma provocação, inclusive, muito, fiquei preocupado, porque você pensar em desafios, né, perspectivas e novos paradigmas é meio que uma função de mãe de Ná, num país onde nós temos muitas incertezas e muitas inseguranças, mas vou tentar ponto de vista, e é o compromisso que eu tenho aqui de falar com vocês em torno de meia hora, 40 minutos, sobre um ponto de vista, que aceitarei todas as críticas e todos os pontos contrários ao final da minha fala. Vou pedir licença para colocar a apresentação, não sei se posso colocar? Vamos lá. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, está perfeita. Então tá ótimo. Então, primeiro, parabenizar a Universidade Federal de Alagoas pelo evento. Como foi bem dito, eu acho que foi pelo professor Pierre, ou pelo professor Amaury, não me recordo bem agora, que a Universidade Federal de Alagoas é uma universidade irmã da Universidade Federal de Sergipe, pelo tamanho, pelas particularidades, né? Eu costumo brincar que nós somos pobres, mas somos limpinhos, né? Trabalhamos com muita dignidade em favor do nosso estado, dos nossos estados, e também fortalecer a ciência nacional, também na produção de excelentes quadros, que são essas pessoas que estão aí hoje, por exemplo, no enfrentamento da Covid-19. Estamos na 30ª versão
do encontro de iniciação científica, e 13ª versão de iniciação tecnológica da UFAL. Basicamente, são os mesmos números da Universidade Federal de Sergipe. Começamos no mesmo ano o nosso PIBIC. E um dos desafios que foram colocados, por exemplo, apresentando minha universidade. Tenho o principal campus da Universidade Federal de Sergipe, que é o campus em São Cristóvão. Hoje temos, no meio desse campus, não sei se vai dar para ver aqui no apontador, aqui exatamente no meio desse campus, o Memorial da Democracia, um instrumento muito importante, que fala de um momento, inclusive na época da ditadura militar, foi um monumento que faz alusão ao período de falta de democracia, desculpa, que vivemos durante a ditadura militar. A Universidade Federal de Sergipe tem uma interventora, mesmo tendo a lista tríplice aprovada pelo Conselho Superior, o MEC não nomeou nenhum membro da lista tríplice, sem nenhuma ilegalidade posta, o que é surreal. Por isso que eu coloco o Memorial da Democracia aqui como um importante indicador da nossa universidade. Entendidos no final do ano passado, com a pandemia do coronavírus, que criou novos paradigmas, novas formas de olhar o mundo, como se os relacionamentos mudaram. Vimos em nossas cidades ruas vazias, né, falta de EPI, falta de medicamento, profissionais da área de saúde, num momento muito particular, de fazer treinamento para o enfrentamento de uma pandemia jamais vista nos últimos 100 anos, né, e que trouxe realmente desafios sobre-humanos para nós, que temos que fazer o ensino brasileiro continuar sendo movimentado. Eu sou paraibano, talvez o meu sotaque arrastado não negue, e eu trouxe, por exemplo, imagens de João Pessoa, um vídeo muito legal, acho que foi a prefeitura de João Pessoa que fez, mostrando as ruas vazias de João Pessoa. Isso logo depois, logo no primeiro momento, onde começou, o que a gente não chegou a um lockdown, mas o que se assemelhou a um lockdown lá em João Pessoa. Certamente as pessoas que estão aqui me assistindo vão lembrar que em Maceió nós tivemos um momento muito parecido, onde as pessoas não saíam de casa, o medo era muito maior do que temos hoje. A gente tem aprendido um bocado com essa pandemia, para o bem e para o mal, né? Mas temos que também deixar bem claro nessa discussão, não é uma doença democrática, ela é uma doença que vitimiza mais pessoas mais pobres, pessoas que não têm acesso à educação, pessoas que não têm acesso à saúde, que têm baixa renda, e isso é algo muito importante para uma região como a região Nordeste, discutir quais são os gargalos, quais são os desafios, quais são os principais passos que precisamos dar juntos no enfrentamento dessa pandemia e na nova realidade, como foi dito pelo nosso presidente, após o advento da vacina. São Paulo hoje anunciou já a vacinação em massa, que começa agora em meados para final de janeiro, e isso, por exemplo, a Inglaterra começa essa semana ou semana que vem. Isso o mundo já vai começando a dar traços ou dar sinais de um novo normal, mas que não vai ser aquele normal de um ano atrás, certamente, que a gente deixou antes da pandemia. Algumas coisas mudaram, eu vou falar um pouco sobre elas aqui. Um dos grandes desafios para o Brasil e para o mundo é a questão da anticiência, do negacionismo científico. Não é um problema do Brasil, quero deixar bem claro aqui, o Brasil tem fortes representantes no movimento anti-ciência, mas é um movimento mundial. Infelizmente, esse movimento em desqualificar a ciência, desqualificar questões que a ciência já venceu, muito triste mundial. Mas no Brasil ele se caracteriza de forma mais peculiar por vários fatores. Tem grandes autoridades defendendo terapêuticas para a Covid-19 que não são aprovadas, por exemplo, por nenhuma entidade médica, né? Apesar dos médicos usarem de forma... porque não existe uma medicação completamente apropriada para a Covid-19, né? Na farmácia chama de off-label, né? Que, assim, fora do que é prescrito realmente para ele, ou também numa linhagem que chamamos de reposicionamento de fármaco,
mas não há nenhum indicador científico que, por exemplo, indique que a cloroquina ela seja um medicamento eficaz. Na verdade, todos os dados, todos os estudos do mundo demonstram a completa ineficácia da cloroquina e a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Com isso, estamos chegando em quase 175 mil mortes, algo próximo desse número no Brasil, e questões como terra plana, antivacina, a gente tem que superar isso. A universidade precisa fazer uma reflexão. Eu chamo a universidade para fazer um desafio, porque essa publicação que eu acho fantástica do jornalista Ayrton Escobar, que publicou no Jornal da USP, ele era da Folha de São Paulo, salvo me engano, ou do Estadão, hoje é dedicado exclusivamente ao Jornal da USP, onde ele traz esse estudo que fez um levantamento com jovens de 20 a 24 anos sobre o que eles entendem sobre ciência no Brasil. E eu vou apontar alguns dados que é muito relevante, eu gostaria que a gente discutisse isso no final. 60% das pessoas não sabem que antibiótico não combate vírus. 25% acreditam que vacinar as crianças pode ser perigoso, ou seja, de cada 4 mães ou pai, acredita que que é perigoso vacinar os seus filhos, né? E cria um movimento onde a gente precisa que a vacina seja algo democratizado, um movimento de antivacina, o que é muito preocupante. Tem 2 dados aqui que eu acho muito relevante, que gostaria de chamar a atenção para vocês. Foi perguntado se você lembra o nome de algum cientista brasileiro. 93% não souberam citar o nome de um cientista sequer. Certamente um jogador de futebol, um ator de novela, ou qualquer outro celebridade do momento seria facilmente identificável. E abaixo ele diz, você se lembra de alguma instituição que se dedique a fazer pesquisa científica no Brasil? 87% disseram que não. Você que está aí em Maceió, é como se de cada 10 pessoas, cerca de 9 pessoas não soubessem que a Universidade Federal de Alagoas é o maior centro de pesquisa do Estado. É onde produz a ciência mais qualificada do Estado de Alagoas. Isso é muito preocupante. A academia precisa se preocupar em dialogar mais com a comunidade para que dados como esse não possam ser mais relevantes. E isso acontece por vários fatores. Um dos fatores é a nossa incapacidade. O cientista, de certa forma, ele tem uma certa incapacidade em dialogar com a comunidade numa linguagem para leigo. Só para você ter uma ideia, as principais fontes onde esses jovens buscavam conhecimento sobre ciência e tecnologia são no Google, YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, são ferramentas que, de maneira geral, a ciência usa muito pouco. Ela continua publicando em grandes jornais científicos, em artigos complexos, o que tem que continuar, isso não precisa mudar. Mas a gente vai ter que achar também, e eu convido a essa reflexão, uma forma de se comunicar melhor com os nossos jovens. É preciso vencer a barreira da comunicação. Senão a gente vai ter cada vez menos pessoas defendendo a ciência, a tecnologia, e cada vez menos as pessoas defendendo as universidades que geram esse tipo de produto. Mas é inegável o desenvolvimento que ocorreu nos últimos anos na pós-graduação brasileira. Isso é em qualquer região visível que o Plano Nacional de Pós-Graduação, que está vinculado ao Plano Nacional de Educação, conseguiu indicadores magníficos no desenvolvimento. Eu vou citar um exemplo muito legal, mesmo assim, e aí eu gostaria de deixar também registrado aqui, que é um pouco surreal esse discurso atual da CAPES, e eu vou chamar também do CNPq e do próprio MEC, que o Brasil, ele atingiu, já em 2017, o nosso número de pós-graduandos, de mestres formados, um pouco mais de 61 mil mestres por ano, né, isso em 2017, e em torno de 21 mil mestres, doutores por ano. A gente, agora em 2021, quando termina o Plano Nacional de Pós-Graduação, vamos chegar nesse número, certamente vamos chegar nos 25 mil. E há uma falácia, que eu considero uma falácia, na verdade, de que a pós-graduação não precisa crescer mais. Avaliasse coisas que são diferentes da mesma forma. Isso talvez seja verdade para o estado de São Paulo, talvez seja verdade para o estado de Minas, que também não é, para o sul do Brasil, que também não é. Tá? Mas isso certamente não é verdade para o Nordeste brasileiro. Não é verdade para o Norte do Brasil e não é verdade também para a parte do Centro-Oeste do Brasil.
Então, a CAPES e o CNPq têm que pensar em políticas de indução diferenciadas para cada região dessa. Se a gente imaginar que chegar em 61 mil mestres formados por ano e 25 mil doutores por ano é o nosso patamar, a gente precisa identificar que a gente tem muitos gargalos ainda. Se você pegar na questão das assimetrias, isso é uma foto do Brasil no ano 2000, retirado da CAPES, a Sônia Bal, na época, me cedeu esse slide, em que mostra aqui, ó, Alagoas, no ano 2000, tinha 6 programas de pós-graduação. Eu não sei identificar quais seriam esses programas, mas eu consigo identificar de Sergipe. Sergipe tinha 2 mestrados no ano 2000. É muito pouco. Se você pegar, por exemplo, Tocantins, Rondônia, Acre, não tinha nenhum programa de pós-graduação. 17 anos depois, essa é a foto do Brasil, tá? Ou seja, 3 anos atrás, muita coisa já mudou. Onde está em verde, identifica que nós temos um número satisfatório de programas por 100 mil habitantes. Então, se você pegar, passar uma linha no meio aqui do Brasil, se você passar de Minas para baixo, nós temos basicamente regiões ou estados que têm uma quantidade muito apreciável de programas por 100 mil habitantes. Mas quando você vai ver isso para cima, norte e nordeste, isso não é muito verdade. Alagoas, por exemplo, em 2017 não tinha isso. Sergipe chegou a 57 programas, só a Universidade Federal de Sergipe tem hoje 58 programas. Né? Você pega que houve uma evolução. Eu coloquei esse número de 2.850%, esse número não existe, mas é só para criar uma dimensão assim para vocês de como cresceu a pós-graduação em muito pouco tempo. Isso ocorreu por forte investimento do Estado. Isso ocorreu por forte investimento com políticas muito bem definidas para a redução de assimetrias. E essas políticas precisam continuar para que essa parte de cima do mapa se torne verde também, né? E a gente tem vivido também algo que é muito preocupante, que é uma assimetria de qualidade. Vamos supor que a parte de baixo do Brasil já tenha atingido o seu limite de crescimento da pós-graduação. Eu gosto sempre de lançar esse desafio. Numa mesa que foi realizada segunda-feira da semana passada, na Federal de Goiás, tanto o presidente da CAPES como o presidente do CNPq assumiram verbalmente que ainda há muita assimetria regional e que precisa de políticas claras para isso. Bem, 34 e o último resultado de bolsas de mestrado e doutorado do CNPq, vocês podem perceber, nós podemos perceber, que as induções elas estão indo no sentido contrário, elas estão fortalecendo os cursos 6 e 7, que são cursos mais antigos, que se localizam mais ao sul e ao sudeste do país. E regiões como o Nordeste, nossa região, estados como Alagoas e Sergipe e Piauí, que são os únicos estados do Nordeste brasileiro que não possuem cursos 6 e 7, sofrem mais com isso. E esse sofrimento torna ainda muito mais difíceis os nossos desafios. Eu gosto sempre de colocar essa figura para reflexão. Eu peço que você imagine em casa do que essa foto fala. Provavelmente você vai dizer, olha, isso é a fila do metrô de Tóquio, isso é a fila de metrô de Pequim. Não. Isso é uma seleção de doutorado, a fila de seleção de doutorado em Wuhan, onde surgiu o coronavírus, para a seleção em matemática. Veja o tanto de candidatos que nós temos para uma seleção de doutorado em Wuhan. É algo surreal. Então, o Brasil está competindo com essas pessoas, com esses países, com esses players. O Brasil tem que formar mais gente, tem que formar mais doutores. E talvez a formação de mestres e doutores tenha que mudar. Como já teve até então, mais voltado para a formação de professores. Talvez não. Mas para a formação científica, para o empreendedorismo, para fortalecer os nossos gargalos, isso sim tem que ter. E isso só acontece com política pública clara, muito bem direcionada e com investimento para que isso aconteça. Esse é um desafio que eu coloco aqui para a gente discutir depois no final. Outro dado que eu acho muito importante, que certamente é algo que nós vamos precisar ter que discutir no pós-pandemia, e já estamos discutindo hoje, o professor Alexandre falou muito bem dos desafios que a UFAL teve que fazer para dar continuidade às atividades na pós-graduação, por exemplo. Por exemplo, a Universidade Federal de Sergipe não teve um dia
parado a pós-graduação durante o período da pandemia. Nós nos adaptamos rapidamente, fomos para um modelo inicialmente híbrido, mas depois que foi estabelecida a pandemia, só remoto, e hoje, por exemplo, os nossos indicadores, eu tenho um número menor de trancamentos no sistema remoto do que no sistema presencial. Mas a gente vai ter que falar de exclusão digital. Muitos dos nossos alunos, já que estamos numa das regiões mais pobres do Brasil, para não dizer a mais pobre, e em estados onde as diferenças sociais são gritantes, são aberrantes, a gente tem que falar sobre exclusão digital. Parte da nossa comunidade acadêmica está excluída digitalmente. Então, não adianta a gente falar dos melhores modelos híbridos e dos melhores modelos remotos para serem aplicados se essas pessoas não têm acesso à internet, se não tem computador ou qualquer ferramenta que permita esse acesso à internet de forma mais profícua. É preciso discutir, temos que achar saídas para isso. A grande crítica que eu faço para o atual governo, nesse momento da pandemia, é que a gente discutiu coisas que não eram tão importantes e deixamos de fazer um plano que ficaria para o resto da vida, de fortalecimento das universidades federais, por exemplo, para o uso remoto. Novos paradigmas estão sendo criados a partir da pandemia. Dificilmente, mas muito dificilmente, a gente vai ter disciplinas 100% na forma presencial. Esse modelo, ele veio para mexer um pouco com o nosso olhar, tá? Mas a gente precisa discutir que isso não é democrático, não é para todas as pessoas. Nós temos níveis diferentes de acesso à internet, acesso à tecnologia, acesso à alimentação, acesso a vestimento. Os Brasis, eles são muito diferentes. E a gente precisa refletir sobre isso na universidade pública. A gente precisa encontrar formas de mitigar essas diferenças, de encontrar saídas num diálogo amplo, junto com a sociedade brasileira, e aí, no caso de vocês, com a sociedade alagoana, que em Sergipe estamos tentando fazer isso, para tentar reduzir essas assimetrias. A assimetria nossa, não é nem com outros estados, a nossa própria assimetria, que tem um fosso muito grande de camadas sociais, onde uma parte tem acesso a algumas benesses, algumas possibilidades no ensino remoto, e outras não, outras estão excluídas, e a gente precisa achar saídas para isso. E eu lanço isso como um grande desafio para 2021. Outro desafio, o professor Barnabé, me perdoe, seu Pierre Barnabé, estou sendo indelicado na fala, mas, assim, outro desafio que a gente, como universidade, vai ter que fazer é que o Brasil, no Índice Global de Inovação, a gente era 47º em 2011, nós conseguimos piorar em 2019 para 66º, ou seja, cada vez mais estamos piorando no índice de inovação. A gente está ficando em situações vexatórias, atrás de Estônia, atrás de países que têm menor investimento do que a gente em ciência e tecnologia, mesmo com a desvalorização do dólar. Na América Latina, o país mais bem colocado é o Chile, 46º. O Brasil está perdendo, pessoal, da Costa Rica, perde do México, do Panamá, da Colômbia e do Uruguai. Certamente, a gente precisa, como país, fazer uma reflexão que a questão da inovação e do empreendedorismo, e empreendedorismo não é montar uma barraca de pipoca na frente de um colégio, não é isso que a gente está falando. A gente está falando do empreendedorismo do tipo que cria vacinas. Então, não faz sentido, por exemplo, qualquer país, aí eu falo de forma abstrata, né, não necessariamente seja algum país que vocês conheçam, mas um governo criar fortes restrições para o desenvolvimento de uma vacina num país, porque isso gera tecnologia que fica para o próprio país, no desenvolvimento da vacina, mas gera riqueza. O próprio país começa a negociar a produção de vacinas para diferentes tipos de doenças. E isso é muito importante, que esse desafio seja vencido por nossa sociedade. Outro desafio que eu gostaria, vou chamar de desafio agora, mas lá na frente você vai dizer, mas ele não chamou de desafio, mas vou chamar de potencialidade também. A avaliação multidimensional na CAPES, ela é um desafio. Por quê? Todos nós que estamos aqui nessa sala, ou a maioria de nós, aprendemos a um modelo de avaliação que está muito bem estabelecido. Você pode perguntar para qualquer professor de pós-graduação hoje, ele sabe quais são os parâmetros para a avaliação da CAPES. Se ele leu o documento diário, ele sabe quais são os indicadores,
por onde caminhar, quais são os desafios. E a CAPES, no transcorrer do jogo, no transcorrer do período quadrienal, ela disse, não, precisamos inovar. Esse modelo é um modelo que está vencido, é um modelo que servia para quando o Brasil tinha em torno de 2, 3 mil cursos, a gente passou os 6 mil cursos. Então, a gente precisa, curso de mestrado e doutorado, a gente precisa rever isso, onde a qualidade ela tem que ser mais bem detalhada. E nesse modelo multidimensional, por exemplo, a produção de um artigo científico pode ser relativamente menor do que um forte trabalho de inserção social. Um trabalho, por exemplo, de uma grande transformação de uma rotina do Estado. Vamos supor um exemplo aqui. Aqui aconteceu isso em Sergipe. O nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde criou indicadores e trouxe esses indicadores, internalizou esses indicadores pela Secretaria Estadual de Saúde, que mudou um parâmetro de número de leitos dedicados de UTI para a Covid-19, mudou parâmetros de atenção, por exemplo, em bairros de baixa renda, no enfrentamento da Covid-19. Isso, às vezes, passa a ser muito mais relevante no olhar da CAPES do que, por exemplo, um artigo publicado, vamos supor, na Nature, na Science, dependendo dos impactos também que isso gerar. Então, esse novo olhar, ele é um desafio muito importante para a gente incorporar e a gente precisa construir. Por exemplo, a Iraildes vai ter um desafio tremendo de construir com vocês o novo modelo de autoavaliação. Cada programa vai ter que saber olhar para si mesmo e ver quais são os melhores indicadores. E eles não necessariamente são indicadores iguais ao que a Universidade Federal de Sergipe usa, por exemplo, na física, né? Vocês têm um programa muito consolidado na física, o nosso também é muito consolidado, mas talvez as particularidades regionais tragam olhares diferentes para esses dois programas. Eu considero isso um grande desafio. Outro desafio, esse aí a gente tem que falar sempre, que é a questão do financiamento. Esse artigo foi publicado pelo nosso grupo agora, vai fazer 2 meses, logo quando saiu a PELOA, o projeto de lei orçamentária anual para 2021. Saiu um dado da ONU, salvo me engano, um relatório que o Jamil Chad, um famoso jornalista de São Paulo, transcreveu no vídeo, dizendo que o mundo vai passar por um momento pós-pandemia que se assemelha muito ao que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial. E nesse cenário, o Brasil ele está cada vez mais caminhando para um desinvestimento tão forte na ciência e tecnologia que ela já entrou em colapso. A percepção desse colapso vai demorar um pouco, porque leva um tempo para se perceber. Então, quando o professor João diz que a UFAL olha de forma diferente, a FAPEA olha de forma diferente e faz forte investimento, isso é muito relevante. Tem que bater palma para essa iniciativa da FAPEAL e do estado de Alagoas. No meu estado, em Sergipe, por exemplo, a minha FAP, que é a FAPTEC, ela basicamente não tem mais nenhuma chamada pública, os editais estão parados por decreto do nosso governador. Mas esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, na barra azul é o orçamento aprovado na PELOA e depois na LOA. E em vermelho é o que é realmente executado. Então, desde o final do governo Dilma, a gente vem percebendo uma redução muito grande nos orçamentos aprovados, mas o que é mais triste, no que é gasto. Porque se a gente ainda executasse o que foi orçado, era menos mal. Aqui há uma pseudo-aumento orçamentário para 2021, mas que se vai correr justamente como está ocorrendo também no que é gasto, vai ser um gasto muito menor para a ciência e tecnologia. Veja bem, o que está programado para aumento é o que está contingenciado no EFN-DCT, que não foi gasto até então. Então, essa é muito preocupante a situação para a ciência e tecnologia. A gente precisa rever esse reinvestimento, é preciso que a bancada de Alagoas, a bancada de Sergipe, vá lá para o Congresso e tente rever esses cortes que são fortes para nossas universidades, mas também para as agências de fomento que auxiliam na produção de ciência do Brasil. Outra coisa que é um desafio importante é que a gente precisa ser valorizado, né? É muito difícil você ser chamado de zebra gorda e continuar trabalhando com o afinco que você trabalha. Ninguém aqui nessa sala, todos os professores nessa sala, eu tenho certeza, nunca trabalharam tanto como estão trabalhando agora na época da Covid-19. Rapaz, a gente voltou a um período quase de escravidão, de tanta dedicação, de tanto trabalho. É quase que incompreensível o tanto de trabalho que estamos
expostos e sobrecarregados. Então, essa valorização ela tem que mudar. O próprio MEC tem que reconhecer que seus professores são seus parceiros, são seus soldados para mudar os indicadores, e isso tem que ser abraçado também. Outra coisa que eu acho importante que seja mudada, eu lanço aqui como um desafio, é que não pode variar tanto, quer dizer, sair uma portaria no início do dia, voltando às atividades presenciais, na hora do almoço a portaria é revogada, basicamente. Isso cria uma instabilidade muito grande para o sistema, o que é ruim de qualquer forma. Isso também nas agências de fomento, né, CAP, CNPq, a gente continua com a discussão, ao meu ver, burra, sobre fusão de CAP e CNPq, tem focos diferentes, e isso atrapalha demais o desenvolvimento científico, precisamos rever essa situação com o apoio da nossa sociedade. Tem, vários desafios estão postos aí, mas será que não temos oportunidades? Eu penso que sim. Eu acho que o momento da pandemia gerou muitos paradigmas para nossas universidades, e as nossas universidades responderam. Provavelmente parte dos professores que eu estou conversando aqui não vão concordar com a minha fala, mas eu digo com muita segurança, para quem é gestor, que nos surpreendemos com a capacidade que nossas universidades têm de juntar forças, de trabalharmos juntos, de desenvolvermos projetos que são revolucionários para o nosso próprio estado, criar indicadores que a gente achava inimaginável criar, e isso veio porque a universidade ela foi requerida pela sociedade. E eu tenho certeza que nunca nenhuma televisão de Alagoas passou tantas ações da UFAL no café da manhã, no almoço e no jantar durante a pandemia. As universidades públicas, principalmente, né, todas as universidades que fazem pesquisa, mas principalmente as públicas, elas ficaram na trincheira da frente do enfrentamento da Covid-19. E isso criou uma oportunidade que eu acho fantástica, que é, por exemplo, mostramos para a sociedade várias atividades que foram desenvolvidas durante o período da pandemia, mas foram muitas, né? Não é só produção de álcool, não é só ação direta dos nossos hospitais universitários no enfrentamento da Covid. Foi desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas ideias. O caráter empreendedor da universidade saltou aos olhos da nossa sociedade. E isso é uma oportunidade que a gente não pode perder. Eu peguei esse aqui, eu não sei qual professor, não conheço, mas talvez esteja até aqui na sala, um relatório da UFAL apontando que desacelerou a transmissão da Covid-19 em Alagoas. Olha que fantástico, quer dizer, o indicador, ele foi buscado dentro da universidade pública. Isso é fantástico, então isso é uma oportunidade. Esse espaço que a gente abriu dentro da mídia, ele não pode retornar. A gente tem que avançar dentro desse espaço, ocupar melhor, nos comunicarmos melhor com a sociedade e mostrarmos quão eficazes nós somos. Né? Foi dito por algum político, eu não recordo o nome, no início do ano passado, que a universidade pública era cara e ineficiente. Eu acho que a pandemia e o SUS mostraram tenho certeza, durante o enfrentamento da Covid-19, o quão importante nós fomos. Eu não consigo imaginar como seria o enfrentamento dessa pandemia no Brasil se não fosse essas duas estruturas. Rapidamente, eu vou só mostrar um exemplo de Sergipe, porque é mais fácil falar do meu estado, porque eu participei dessas ações. Então, Sergipe é o menor estado da federação, aqui nossa universidade, vou passar rápido. Uma das primeiras ações que foram realizadas em nossa instituição, e certamente aí, foi criar uma força-tarefa para o enfrentamento da Covid-19. Então, a gente desenvolveu várias ações que estão aqui no diapositivo à esquerda, né, mostrando que tivemos ação de capacitação, de comunicação, de desenvolvimento. Eu vou citar rapidamente algumas, só para exemplificar que essa oportunidade ela não pode ser perdida. Né? Para nossa sorte, ou talvez para nossa competência, as fortalezas da Universidade Federal de Sergipe elas estão muito centralizadas na área de saúde. Então, nossa produção científica mais qualificada, ela transita, de uma certa forma, ou na área de saúde ou nas áreas biológicas, o que foi muito relevante para esse período que a gente passou aqui. Né? O ano passado, por exemplo, a gente ganhou um prêmio dedicado pela Clarivate, da instituição no Brasil com o maior fator de impacto na área de ciências da saúde, o que é muito legal, se você imaginar que é uma universidade federal no menor estado da federação. Então, assim, isso aqui, eu estou citando o exemplo da UFES, mas certamente vocês vão estar olhando para a UFAL. Então, produção de álcool gel,
só a UFES produziu mais de 30 toneladas de álcool gel e continua produzindo, que foi doado para hospitais, para casas de repouso, para escolas, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, para várias comunidades de baixa renda, para os índios Cariri e Chocó. Assim, foram ações fantásticas que a universidade pôde produzir e se mostrar. Desenvolvemos, acho que tem pesquisador da UFAL nesse projeto, caixas de desinfecção de máscaras, para descontaminação dessas máscaras, com luz ultravioleta. Né? Hoje, basicamente, todos os hospitais públicos de Sergipe, os de grande porte, têm câmeras dessas que foram desenvolvidas pela UFES, porque passamos, vocês devem lembrar, que no início da pandemia não tínhamos, basicamente, EPI. Hoje temos dificuldade, o HU de vocês, o nosso HU, ainda tem dificuldade em comprar EPI. E essa inovação foi incorporada, inclusive foi matéria do Globo, muito interessante. Produzimos, por exemplo, o Monitora SUS, onde você pode clicar lá hoje e ver todos os dados do estado de Sergipe. Ampliamos fortemente a rede de atenção de UTIs em nosso estado, né, o que foi fantástico. Hoje, o único hospital que tem um setor inteiro ainda dedicado à UTI, à Covid-19, é o Hospital da Universidade Federal de Sergipe, o que é muito relevante, já que alguns epidemiologistas dizem que estamos numa segunda onda, outros não. Eu prefiro acreditar, pelo menos os dados mais sólidos mostram que nem saímos da primeira onda ainda, para poder chegarmos na segunda. Na verdade, a gente continua com um afrouxamento das medidas de contenção e a gente está tendo um aumento novamente do número de casos e isso pode gerar também um aumento do número de mortes, o que é muito importante, o uso da vacina o quanto antes. Capacitação de profissionais, eu também chamo a atenção que esses profissionais foram capacitados lá atrás, a partir de março, quando a pandemia chegou no Brasil, e tínhamos pouquíssimos profissionais formados para isso, entre outras ações. Por que eu chamo isso de oportunidade? Todas essas ações gerou, por exemplo, uma parceria com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público de Sergipe, em que eles colocaram fortemente recurso para financiamento de projetos, que vão desde a luz ultravioleta, na produção de reanimadores, na testagem para populações vulneráveis, em cabines de desinfecção que foi utilizado nos mercados públicos, em outras ações, né? Então, muito importante. Hoje a gente tem ainda esse projeto sendo aprovado, esse projeto rodando na universidade, desenvolvendo inovações de interesse da sociedade sergipana. Ou seja, é uma fonte de financiamento diferente do que buscar nas agências de fomento, papel que vai fortalecer certamente tanto a graduação como a pós-graduação da nossa universidade. Certamente, eu citei o exemplo da UFES, mas se chamasse a Iraildes aqui, ela citar vários exemplos, certamente que a UFAL o fez com igual ou talvez maior competência. Um dado que eu acho legal desse trabalho, esse aqui foi coordenado pelo nosso grupo, é um projeto chamado EP Sergipe, que fez o acompanhamento na fase 1 e na fase 2 de contaminação, né? E esses dados geraram várias produções. Eu vou chamar a atenção nessas duas produções especialmente. Essa que foi publicada no Journal of Travel Medicine, que é o primeiro trabalho, pelo menos que eu conheço no mundo, em que ele identificou regiões de uma cidade, hoje já tem publicado também em São Paulo, mas assim, regiões de uma cidade, que é a cidade de Aracaju, em que as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres e com baixo acesso à saúde, eram as populações que eram vitimizadas pela Covid-19. E isso auxiliou a nossa Secretaria Municipal de Saúde em medidas de contenção, o que é muito dignificante. E aqui do lado direito, aqui, a gente lançou uma nota técnica em português que serviu para o Estado definir, por exemplo, uma ampliação do número de leitos dedicado à UTI, e isso lá em junho, no início de junho desse ano, o que é muito importante, ou seja, a universidade influenciando diretamente nas medidas de contenção da Covid-19. Já estou caminhando para o final. O sistema híbrido também é algo que não volta mais, né? A gente vai ter que se adaptar ao sistema híbrido. Isso eu acho que é uma perspectiva muito legal. Então, a UFAL, que é multicamp, ela vai poder estar realizando diariamente
reuniões, por exemplo, com o campus de Arapiraca, em que ela pode resolver problemas sem precisar de nenhum deslocamento. Isso vai se tornar uma rotina, tanto dentro dos grupos de pesquisa, como também no ensino, na pós-graduação, no desenvolvimento da pesquisa, mas também nas nossas relações de trabalho. Então, a Iraildes, quando for marcar um grande encontro, por exemplo, muitas vezes com dificuldade das pessoas se locomoverem até o campus sede aí em Maceió, ela vai usar uma ferramenta como essa, que eu estou mostrando aqui uma foto, do encontro do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa. Tá? Muito legal. E isso volta, e a gente tem que levar em consideração que isso está sendo apresentado para uma sociedade que ela está muito mais habituada a esse modelo digital, né? Eu acho fantástica essa foto aqui, porque ela mostra as pessoas num show, onde, em vez de eles estarem assistindo o show, elas estão filmando o show e vendo a perspectiva de se relacionar com o mundo via a tela do celular, a tela do tablet. E isso a gente tem que aproveitar esse momento e conversar melhor com essa juventude, com essa parcela da sociedade. Outro desafio, licença, que eu acho importante levar em consideração, é que, por exemplo, isso é um dado da CAPES, foi um slide cedido pelo professor Anderson Correia, antigo presidente da CAPES, eu pedi esse slide, ele cedeu, mostrando, por exemplo, que a relação, a colaboração de vários países com a indústria, você pega os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, é lá em cima essa relação. Quando você vai para o Brasil, aqui embaixo, a relação é lá embaixo, a gente precisa ter uma melhor relação com o setor produtivo. E aí a gente precisa, eu faço essa provocação aí para que o nosso reitor, professor Tonholo, consiga construir dentro da UFAL flexibilização para que essa relação aconteça com a indústria, com o setor produtivo. O Brasil tem sido o país das 10 maiores economias que tem mais entrado num processo de desindustrialização. A gente precisa rever isso, né? E uma das formas, como tem sido feito em outras sociedades, é forte investimento junto com a universidade. Por exemplo, é surreal você imaginar o desenvolvimento de uma vacina hoje, seja ela para a Covid-19 ou qualquer outra, sem uma forte colaboração entre indústria e universidades. Isso é uma oportunidade que a gente não pode perder de vista e temos que aprofundar esse desafio. O professor Pierre Barnabé vai ter certamente com seus colegas aí na UFAL. E, para finalizar, quais são os novos paradigmas que a gente pode esperar? Como eu falei lá no slide anterior, a questão da avaliação multidimensional. Por que eu penso como um novo paradigma? Veja bem, o artigo ele é importante, ele vai ter que continuar saindo, mas o artigo ele não pode ser mais o produto de meio e fim da pós-graduação. A qualidade do que formamos, a qualidade do que prestamos para a sociedade, isso tem que ter um olhar mais pleno, né? Você tem um exemplo de 2 estudos da Universidade Federal de Sergipe que mudou completamente a forma das políticas estaduais no enfrentamento, aqui em Sergipe, da política estadual, no enfrentamento da Covid-19. Isso é fantástico. E isso, muitas vezes, é muito mais relevante do que um trabalho na Science, que vai ter um público específico, né? Então, eu acredito que isso a gente vai ter que mudar esse paradigma e vai ter que passar por treinamento. Então, Iraildes, você vai ter que ter vários treinamentos com os nossos colegas professores, os nossos alunos que estão assistindo aqui vão ter que se abrir para esse novo mundo, e os nossos professores também. A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, porque a nossa competição, como eu mostrei naquele mapa, é muito desigual para aquela parte que está verde lá embaixo, onde eu tenho muito curso 6 e 7. E aí, então, a gente precisa incorporar esse novo paradigma dentro da nossa academia. Tá? Eu acho... esse trabalho, para mim, é fantástico, por isso que eu parabenizei no início da fala a professora Iraildes e a professora Magna. Nesse panorama global de gênero, ele mostra que as mulheres, elas têm muito mais dificuldades para realizar ciência e tecnologia. Então, nesse artigo publicado na Nature, por 2 brasileiras, a Luísa, ela fala exatamente isso, que o pai dela dizia, olha, filha, por que você é tão inteligente? Por que você vai ser cientista? Vai ser médica, vai ser advogada, cientista não ganha bem, né? Cientista trabalha demais, é visto como um pato fora d'água, né? E isso é no mundo inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, Japão, o percentual de mulheres que estão na ciência é muito menor do que no Brasil.
O Brasil tem crescido, a gente tem reduzido essas diferenças, não é? Mas ainda temos uma dificuldade muito grande das mulheres realizarem atividades de ciência e tecnologia. E aí a UFAL, como a UFES também tem que fazer, a gente vai ter que criar políticas de acomodação para essas cientistas. E é uma política que a gente vai ter que discutir seriamente. Então, por exemplo, se a mãe está amamentando e é pesquisadora, alguma flexibilização para a apresentação do relatório vai ter que ter, do PIBIC. Isso a gente vai ter que construir junto, sabe? Não é fácil, mas a gente consegue construir junto para potencializar e respeitar melhor essas diferenças que são essenciais para o desenvolvimento da nossa região. Um exemplo prático, a UFES nunca ganhou, minha universidade nunca tinha ganho o prêmio CAPES de tese. Esse ano, ganhamos 2 vezes, com 2 meninas. A Paula, que é aluna de farmácia, que é essa aqui, ela foi aluna lá do laboratório, ela não foi no grupo, foi no grupo da gente que ela fez, mas não foi comigo, mas eu me sinto muito orgulhoso do trabalho dela. Ou seja, pela primeira vez que a UFES ganha o prêmio CAPES de tese, ganha 2 vezes, são 2 mulheres. Só que Paula, por exemplo, agora é mãe de uma criança de 3 meses, ela não consegue nem sequer dar entrevistas, né, sobre esse prêmio que ela ganhou. Então, a gente precisa também refletir um pouco de como ajudar essas jovens pesquisadoras a conseguir cada vez mais entregar mais para o nosso país. E, finalizando, eu faço essa provocação para você. Você quer publicar um artigo na Nature? Quem não quer publicar um artigo na Nature? É simples. A Nature está cobrando agora 9.500 euros por cada artigo publicado. Não é? Fazendo uma alusão aqui para a gente, seria como você optasse, ou você publica um artigo na Nature, além de todo o viés que tem de publicar lá, porque há um preconceito tremendo em artigos onde só tem sul-americanos encabeçando o trabalho, não é só questão de qualidade, aí eu falo isso com muita característica, né? Eu tive já artigo recusado na Nature, onde o parecer foi preconceituoso em relação ao fato de ser sul-americano, não é? E aí a gente vai criar 2 tipos de ciência, uma ciência série A e uma ciência série B. Uma ciência que se pode pagar e se tem todo acesso, e uma ciência que não se pode pagar. Por isso que ferramentas como o BioArchives, MedArchives foram tão essenciais agora no enfrentamento da Covid-19. Quem não conhece isso, o BioArchive e o MedArchives, são como se fossem repositórios que estão na Cold Spring, que é um grupo esqueci o nome da universidade, mas em Nova York, em que ela cria esse banco, onde você coloca o seu pré-print, ou seja, é o trabalho que não foi avaliado por pares, e fica lá disponível. Muitos desses trabalhos sofrem críticas, são citados, e depois eles são publicados nas revistas. Fantástico, porque está permitindo uma democratização maior do conhecimento. Mas veja bem, é um arquivo sem avaliação por pares. É um arquivo que ainda não foi avaliado completamente por pessoas, por experts da mesma área. Muita coisa pode sair errado aí. Será que a gente vai ter acesso a... Essa vai ser a ciência que nos sobra no Brasil? Não é? A gente precisa fazer essa reflexão e discutir com as agências de fomento, porque a CAPES, por exemplo, o maior custo da CAPES hoje, fora a bolsa, é no portal Periódicos. E a gente paga 2 vezes, a gente paga para ter acesso e paga para publicar. Talvez, se fosse mais resolutivos, discutirmos com a CAPES uma forma de pagamento. Ou a gente paga para acessar, ou a gente paga para publicar. Ou, como o maior contrato, por exemplo, da Thomson Reuters, fora dos Estados Unidos, é com a CAPES, ela oferecer preços especiais para os pesquisadores brasileiros. Isso precisa ser discutido e começa na academia. ResearchGate, LinkedIn são oportunidades muito grandes de você trocar ciência, trocar conhecimento com outros pesquisadores. E aí eu faço um questionamento, será que a pirata lá do Sci-Hub, ela está tão errada assim? Eu não sei, eu não estou julgando aqui, mas eu quero trazer essa discussão no final, que essa menina, ela está abrindo espaço para países de baixa renda ter acesso a artigos que jamais teriam, né? E isso também tem sua relevância, apesar de quebrar direitos autorais, o que também é crítico e necessário ser refletido. E aí, qual a perspectiva para 2021? Eu vou fazer uma brincadeira que eu recebi hoje na internet, me acabei de rir, espero que vocês achem divertido também. Eu quero que vocês lembrem que Mad Max, que é um filme final da década de 70, início da década de 80, ele fala do mundo em 2021, né? Então, será que o 2021 vai ser uma era do Mad Max? Eu não sei.
mas os desafios estão postos aí. A gente precisa achar saídas, e uma das formas de enfrentarmos os desafios que serão postos, certamente é o diálogo entre instituições irmãs, como a UFAL e a Universidade Federal de Sergipe. E eu coloco, como eu sou paraibano, essa reflexão para finalizar, né? É muito difícil você vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos. Um país dos privilegiados e um país dos despossuídos. Nós que estamos aqui na frente do computador conversando agora, somos privilegiados. Mas há uma multidão muito maior de pessoas despossuídas que precisam ser abraçadas por essas pessoas privilegiadas para que o país tenha cada vez menos pessoas despossuídas e seja mais forte no enfrentamento não só da pandemia da Covid-19, mas da pandemia da ignorância e qualquer pandemia que for posta para essa sociedade. Muito obrigado, passo para a nossa presidente e peço desculpas se passei um pouco do tempo. Bom, agora nós podemos questioná-lo, Lucindo. Eu peço que os colegas voltem, se desejarem fazer alguma pergunta para o professor Lucindo. Antes que eles cheguem, eu tenho algumas perguntas para você, Lucindo. Algumas coisas que nos incomodam, né, e nós sabemos que é algo que parece que é estrutural no Brasil, que é a nossa limitação, não vou falar de incapacidade, mas eu vou colocar como limitação da nossa capacidade de transferir tecnologia. Então, eu gostaria de saber de você, né, da sua experiência dentro da CAPES, do CNPq e na sua própria universidade, como pró-reitor, como vocês têm pensado em movimentos para melhorar a capacitação de pessoas nesse contexto de transferência de tecnologia, já que a gente tem aí, eu tive uma patente, nós recebemos, né, agora recentemente, foi concedida essa patente, ela ficou, eu estou 16 anos na UFAL, essa patente ela foi submetida, eu estava na UFRJ ainda, então ela tem quase 16 anos, mais ou menos isso, 16 anos, então foram 16 anos para analisar esse negócio, e assim, só para analisar, imagina se a gente tivesse que transferir uma tecnologia desse negócio que a gente desenvolveu em 2003, eu acho, 2004. Mas é isso. Obrigado, Magna. Veja bem, certamente o professor Pierre ali, ele deve estar coçando o nariz, porque é um desafio muito grande para a universidade brasileira. A gente tem, principalmente a Universidade Federal, a gente recebe provocações constantemente de que a Unicamp, a USP fazem isso, mas elas têm uma legislação de universidades estaduais, que é muito mais flexível do que o nosso. Eu convido todo professor que vem com um diálogo que não entende os nossos gargalos para conversar com nossas procuradorias. Então, um dos principais fatores que vamos ter que ter é um forte diálogo com a AGU. A AGU precisa ser provocada para entender as particularidades que as universidades federais têm. Aqui, a gente tem conseguido um bom diálogo com as procuradorias, mas a gente também enfrenta um preconceito muito grande da classe empresarial. Essa semana eu recebi, semana passada, sexta-feira, no nosso grupo, um empresário aqui de Sergipe que quer montar uma linha de fitoterápicos. Eu trabalho com fitoterapia. E fui mostrar para ele o nosso portfólio de coisas que temos já prontas e coisas que temos para aprontar para colocar no mercado. Cara, assim, ele vem com uma visão muito difícil. Uma visão de que ele quer o produto pronto. Não é função da universidade entregar um produto pronto. A nossa função é entregar protótipos e a indústria desenvolver, como é no mundo todo, não é no Brasil. No mundo todo é assim, você entrega protótipos e eles são desenvolvidos em parceria a universidade e a empresa. Isso a gente vai ter que mudar também. É uma consciência que a gente vai ter que adquirir no nosso jovem. Então, você foi uma privilegiada que, na sua época, você conseguiu desenvolver uma patente.
não é? Então, na nossa época, né, eu vou me permitir dizer que como eu sou mais velho que você, na nossa época, basicamente, nenhum aluno tinha visto ou escrito uma patente. Não é? O Pierre vai dizer muito bem hoje que é meio que uma rotina hoje, dentro dos grandes laboratórios, se conversar sobre patente. Isso já foi uma quebra de paradigma muito grande. Você pega a Federal da Paraíba, a Federal de Campina Grande, por anos consecutivos, 2 anos, estão sendo os maiores produtores de patentes do Brasil, não é? O desafio nosso, a gente já está vencendo essa etapa da patente. O que é que a gente precisa vencer? A da transferência de tecnologia. E como é que se faz transferência de tecnologia? Tem que conversar com quem sabe fazer. Eu não sei fazer. Não sei se o Pierre sabe fazer. Mas é um desafio muito grande. E a gente tem que ter políticas de indução, tem que ter ecossistemas preparados para isso. A gente tem que ter pessoas com cabeças abertas para a inovação, para a formação de startups dentro das nossas universidades. Então, a gente tem que pegar o nosso aluno, e ele não tem que entrar na sala de aula pensando em passar no concurso público, porque não vai ter. O nosso aluno vai ter que ter uma quebra de paradigma que nossa geração não teve. Essa geração vai ter que pensar diferente, fora da caixinha. E aquela fila que eu mostrei lá em Wuhan, de matemáticos querendo fazer um doutorado, são essas pessoas que a gente vai ter que enfrentar. Quando eu estive na Universidade de Iowa, em 2013, só tinha 2 brasileiros no laboratório, o resto era gringo. É desse pessoal que a gente está competindo, sabe, Magno? E os nossos colegas, os nossos alunos não estão entendendo que é uma briga para sobrevivência. A gente vai ter que formar mais e melhor. E a gente vai ter que também vencer algumas barreiras. Nós temos feito o seguinte aqui na Universidade Federal, convido o professor Pierre para conversar muito com o Martins, que a gente está saindo da gestão, porque, como eu disse no início, temos uma interventora na Universidade Federal de Sergipe, né? A democracia não foi respeitada em nossa instituição, infelizmente, esperam tempos melhores, mas o Martins é uma pessoa fantástica, ele está fazendo, a gente tinha 0 transferência de tecnologia, tá bom? Em 4 anos temos 2, conseguimos transferir 2 tecnologias. É pouco? Lógico que é pouco, mas é muito mais do que tínhamos. Isso. Né? Das 200 patentes que a gente tinha, a gente conseguiu transferir 2. Isso já é fantástico. Então, a gente tem que começar a achar saídas nesse gargalo. Desculpe se eu demorei aqui. É que eu me empolgo em falar nisso. Rapidamente, tenho mais uma pergunta para a gente finalizar. Algo que tem angustiado bastante, não só nós aqui da CPQ, da Propep e da UFAL como um todo, né, da gestão, mas também, especialmente, os orientadores e alunos, e também os órgãos de fomento, é a impossibilidade de cumprirmos os cronogramas dos projetos de pesquisa de iniciação científica. E como é que vocês estão aí resolvendo essa temática, digamos assim? Porque aqui nós propusemos, né, na verdade, assim, eu fiz um compromisso, firmei um compromisso com a FAPEAL, que resolveu nos conceder, ainda sabendo que nós temos dificuldades de cumprir os cronogramas dos projetos, continuou aportando as bolsas de PIBIC. Então, algo que nós colocamos aqui foi que os professores, orientadores poderiam tocar minimamente atividades que não necessariamente estivessem dentro do projeto, mas que indiretamente estivesse atrelado a isso. Por exemplo, redigir artigos, né, artigos seja de revisão, revisão sistemática, de alguma maneira, realizar alguma atividade para a gente minimamente conseguir fazer um relatório. Obviamente que grande parte desses projetos não podem ser realizados. Por exemplo, os projetos que precisam acessar hospitais e até laboratórios, porque nós ficamos aí uns 3 meses completamente fora da universidade, agora já voltamos minimamente, estamos dando retorno às nossas atividades de pesquisa, mas ficamos um tempo parados e provavelmente vamos precisar ficar novamente, né, se essa pandemia não ceder um pouco. Como que vocês estão aí no UFS, ou se você sabe de outras atividades que estão realizando nas universidades públicas afora, para minimamente cumprir as metas de um relatório para o PIBIC e PIBIC?
Primeiro, a gente tem que ter bom senso, né? A gente está no período de pandemia e pessoas estão morrendo. A gente não pode dizer que isso não está acontecendo. Está acontecendo e é em tempo real. As pessoas estão morrendo. Então, tem que ter uma grande preocupação com nossos estudantes. E a gente fez uma flexibilização parecida, por exemplo, com o que a USP fez, a Unifesp fez, a Federal de Pernambuco também fez, que é flexibilizar para alguns projetos de mestrado e doutorado. No PIBIC, teve que entregar um plano de dimensionamento de atividades. E isso foi analisado por uma equipe competente para ver se o laboratório estrutura, por exemplo, tem laboratórios com muito espaço, algumas atividades voltaram a ser realizadas, desde que tem EPI, está sendo bem capacitadas as pessoas para esse enfrentamento. Agora, eu penso que no PIBIC, como na graduação, como na pós, primeira opção, fique em casa, tenta se proteger e proteger as pessoas que você ama. A segunda opção aquilo que pode ser realizado, você busca realizar. Aquilo que pode ser adaptado, você vai realizar. Essa diminuição de pesquisa experimental, ela não é um problema da UFAL, é um problema do mundo. É um problema da UFES, é um problema da USP. Ela vai reduzir esse ano, e ano que vem a gente recupera dentro do possível. Né? Mas o mais importante é salvar vidas, o mais importante é a gente dialogar sobre a necessidade que a pesquisa ela tem que se reinventar também. Muita coisa está sendo realizada. Eu trabalho com a parte muito experimental, você me conhece, mas eu estou fazendo muita coisa que não é experimental nesse momento, né? Eu estou inovando e fazendo muita coisa na área de epidemiologia, por exemplo, com os grandes grupos. O pesquisador vai ter que se reinventar um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que é bom senso, não podemos expor os nossos estudantes, mas buscar, dentro do diálogo, encontrar saídas. E vocês têm uma equipe brilhante aí, eu vou fazer, não conheço, viu, mas só por tudo que eu ouvi, eu vou dar aqui meu abraço forte para a Berenice, porque estar na frente do PIBIC é estar na frente do braço da ciência da universidade, né? Todas as pessoas, Berenice, eu tenho certeza, eu não pude fazer isso, eu sempre faço nas apresentações do PIBIC, eu peço para a plateia levantar a mão, quem já foi aluno do PIBIC? E você fica assim assustado de como os nossos mestres hoje, grande maioria, foram alunos do PIBIC. Né? É um programa revolucionário que deveria ser muito abraçado, e uma vez eu fiz uma provocação para o antigo presidente do CNPq, o professor Glaucio Oliva, porque era na época do Ciências Sem Fronteiras. O CNPq não faltava dinheiro, a questão não era dinheiro naquele momento. Eu perguntei por que o CNPq não fazia uma forte política de ampliação do PIBIC, que isso, sim, geraria resultados para o resto do desenvolvimento do país, né? É um programa revolucionário. Ele disse que tem forte restrições em convencer os donos do dinheiro, que o Ministério da Economia, da relevância de programas como o PIBIC. É só você tirar uma foto da próxima vez presencial que você estiver lá, levanta a mão quem é ex-aluno do PIBIC, mostra essa foto pro cara. Olha, os nossos melhores cérebros, os nossos melhores quadros, todos são filhos do PIBIC. Então, parabéns, Berenice, parabéns, Iraildes. O meu horário está cumprindo, porque eu tenho realmente outro compromisso. Queria agradecer demais, já finalizando aqui, a oportunidade. O professor Pierre, eu coloco à disposição, é um desafio, Pierre, que você tem nas mãos, eu não queria estar no seu lugar, viu? É um desafio muito grande a questão da inovação e transferência de tecnologia, mas você é um guerreiro, e eu acho que tem muita gente boa aqui no Nordeste que você possa conversar e fazer um trabalho dignificante, tá? Obrigado, espero que tenha atendido a provocação que vocês queriam, que era um pouco dizer aquilo, né? Somos pobres, limpinhos, mas somos dedicados à universidade pública, gratuita, inclusiva, socialmente referenciada, de contexto de qualidade. Isso é inegociável para a gente. Muito obrigado. Por nada, professor Lucindo. Se ninguém mais tiver perguntas, nós vamos nos dirigirmos para finalizar essa mesa, porque o professor Lucindo, como ele disse, ele precisava sair às 17h30, estamos aí quase 30 minutos atrasados.
Mas... Já fica uma nova agenda para a gente falar de inovação e de tudo, né? De toda, ele colocou dados aí que a gente tem que rever, né? Se a gente tem programas de fomento dentro da universidade de inovação, por que no Global Innovation Index a gente está caindo, né? Então, são questionamentos, porque a gente não faz inovação, a gente faz inovação como se fosse pesquisa pura, e a gente tem que rever isso daí. Então, só deixar esse adendo aí. Obrigado, viu, professor, pela ótima palestra. Muito bem colocado, professor Pierre. Professor Iraildes? Gostaria de agradecer mais uma vez ao Lucindo e dar os meus parabéns. Como sempre, muito didático, ótima sua explanação. Muito obrigada mesmo, e eu espero ter outros momentos, ter outras oportunidades para a gente sentar, conversar, né? Em breve, presencialmente, mas enquanto esse momento não chega, nós vamos nos comunicando virtualmente. Muito obrigada, professor, muito obrigada, Magna, Berenice, Walter, e todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, professora Iraildes, foi um prazer estar com todos vocês. Obrigada, Berenice, por todo o seu empenho, e eu declaro, a partir de agora, encerrada esta solenidade, e desejamos sucesso aos alunos nas suas apresentações. Um abraço em todas e todos.